Hoje aqui no Tom Maior a gente vai falar sobre o lançamento da caravana de cultura da Rede Cultural da Universidade Federal de Goiás. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto, nós vamos entrevistar uma professora da Universidade Federal de Goiás e agora sim a gente vai conferir mais um vídeo da campanha Fique em Casa do Sistema Sagres. Fique protegido. Olá, sou Fernanda Carvalho, colaboradora da Renaps aqui em Goiás. Por amor à sua vida, por amor aos seus entes queridos, esse é um momento muito difícil para toda a nação e nós precisamos da colaboração de todos. Então, se você pode, se você tem condições, fique em casa. Fique em casa, uma campanha Sistema Sagres. E hoje, como eu disse, nós vamos falar aqui no Tom Maior sobre o lançamento dessa caravana cultural da Rede Cultural de Instituições de Ensino Superior aqui do estado de Goiás. Para falar desse assunto, já está comigo aqui para participar desse bate-papo a jornalista aqui do Sistema Sagres, minha companheira de sempre, Jordana Ágata. Ótima tarde para você, Jordana. Seja bem-vinda. Oi, Jéssica. Muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui participando com você. Boa tarde para você que está nos acompanhando aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Uma ótima sexta-feira a todos. E começa hoje, o lançamento dessa caravana cultural da Rede Cultural de Instituições Públicas de Ensino Superior. Essa rede foi criada com o objetivo de viabilizar ações para produzir e fomentar ações culturais. E para falar desse assunto, nós recebemos hoje aqui no Tom Maior a professora e pró-reitora de Adjunta de Cultura e Extensão da Universidade Federal de Goiás, a professora Flávia Maria Cruvinel. Flávia, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Tom Maior. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu que agradeço. Flávia, eu queria começar perguntando para você, que você nos explicasse como foi criada essa rede, qual o objetivo dela, quais são as instituições que fazem parte desse projeto. Então, a Rede de Cultura IPSCO, que foi criada esse ano, tem como objetivo exatamente o que você falou. Está vazando um som, eu não sei se... Já está normalzinho agora, já pode continuar, Flávia. Tá bem? Tá ok, a gente está te ouvindo bem aqui. Ótimo. Então, a Rede Cultura IPSGO foi criada a partir dos esforços das instituições públicas de ensino superior para o fortalecimento das ações de cultura nas suas instituições. Nós entendemos que as universidades públicas, instituições públicas de ensino superior, são plataformas culturais que podem fomentar, a circulação, a produção e o fomento das produções artísticas, não só das instituições, mas também das cidades, fazendo vamos dizer assim, essa interlocução com toda a sociedade. Então, a partir do ano passado, nós iniciamos esses diálogos com as 6 redes de ensino superior, hoje em Goiás, UFG, IF Goiano, IFG, Universidade Federal de Jataí, de Catalão e a Universidade Estadual de Goiás, a fim de nos conhecer e traçarmos projetos em comum. Então, a Caravana Cultural é o nosso primeiro projeto em comum. Ela estava prevista para ser realizada de forma presencial. Ela ia começar em junho, mas devido à pandemia, nós suspendemos, então, a programação física e então partimos por uma readequação da programação, fazendo então a caravana virtual, que se inicia hoje com a presença dos 6 reitores dessas instituições, mas na seguida com o show do Brasil em Trio. Amanhã toda a programação já está no nosso site, inicia-se às 10 horas com a discussão sobre a Lei Emergencial de Cultura, com a presença dos secretários Adriano Baldi, do Estado de Goiás, Cleber Ador, do município de Goiânia, Guido Marco, de Aparecida de Goiânia, e o Pedro Vasconcelos, que é secretário de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então, vamos fazer uma discussão acerca da implementação da Lei Aldir Blanc nesses lugares.
e também a caravana continua à tarde com oficinas, rodas de conversa e mesas. Pois é, professora Flávia, e o lançamento da caravana é hoje, né? Mas ela vai até que dia? Qual que é a programação até a data de encerramento dessa caravana? Então, a programação ela é composta por 2 dias na semana. Então, todas as sextas-feiras teremos transmissões de shows ao vivo do Centro Cultural FG. Então, hoje teremos, após a solenidade de abertura, o Brasil em Trio, trazendo choro e música instrumental. Na próxima sexta teremos Francisco Afra e Felipe Valós, trazendo a música regional goiana. Depois teremos Bruno Rejan Trio, trazendo jazz. E para finalizar, Alessandro Borgomaneiro e Júlio Lemos, trazendo música clássica. Então, trabalhando a diversidade. Então, o formato de sábado sempre começa com mesas às 10 horas. Então, teremos também mesas sobre políticas públicas, mesas sobre a goianidade, mesa sobre o Cineclube, né? À tarde teremos variadas oficinas, todas gratuitas. Nesse sábado teremos às 14 oficina sobre o Cineclube na América Latina. No outro sábado, oficina de iluminação, depois oficinas de plataformas digitais, oficinas de acessibilidade de espaço público e a gente finaliza com rodas de conversa às 16 horas. Então, nessa semana teremos uma roda muito interessante, chamada Arte Café com Ervas, né? A gente vai trazer os raizeiros, que falarão um pouco das ervas medicinais. Teremos também sobre a cidade de Goiás, né? A cultura na cidade de Goiás. Então, a programação está toda acessível nesse site que passou redeculturaipsgo.fg.br, onde todos poderão já acessar os links de transmissão desse final de semana e as fichas de inscrição das oficinas, que são as únicas que precisam ser feitas antes, porque tem vagas limitadas. As outras programações são programações livres, com certificado para quem assistir de forma síncrona. Professora Flávia, além do lançamento dessa caravana cultural, vai ser lançado um site. É esse site que você acabou de falar para a gente? Exatamente. Nós estamos lançando hoje esses sites, que exatamente será um site de convergência das programações culturais dessas instituições. Tanto as em comum, as planejadas e elaboradas em comum, quanto também outras programações dessas universidades e instituições de ensino. Então, eu creio que esse site vai ser muito visitado, porque nós vamos estar sempre colocando o que as instituições estão fazendo no campo da cultura, tanto em termos de projeto quanto de programação. Professora Flávia, 2 pontos. Quem que pode participar dessa programação da caravana e também até quando que pode fazer as inscrições para essas oficinas? Então, as oficinas a gente está fazendo até amanhã. As oficinas começam às 14. Então, até amanhã, no início das mesas, às 10 horas, nós vamos encerrar as inscrições e enviar por e-mail os links de acesso que são restritos. Mas toda a programação é livre. Então, a cada sábado, até 10 horas do dia, as pessoas podem fazer as inscrições, né? Mas, obviamente, tem lá vagas limitadas, né? Então, também, a partir do momento que preencher as vagas, a gente encerra as inscrições e ela acontece até dia 7 de novembro. Então, a gente convida a todos para ficarem atentos. A programação já está praticamente 100% fechada e nós vamos, na medida do evento, disponibilizando os links de acesso às programações no YouTube da própria rede. Professora Flávia, agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre a cultura nos tempos de pandemia, né? Queria que você explicasse para a gente como que surgiu essa ideia de unir todas essas instituições de ensino para fazer essa caravana cultural. Falasse um pouco também sobre a cultura em tempos de pandemia, porque ela acabou se tornando uma aliada das pessoas neste momento de isolamento social e que a saúde mental das pessoas está um pouco abalada, a ansiedade, e acaba sendo um alívio, né, esses eventos durante este tempo de isolamento. Então, a Rede de Cultura IPSGO, vou falar primeiro da rede, depois eu falo do tempo de pandemia. A gente
criou esse grupo exatamente para se ajudar a promover questões relacionadas à área de cultura e à política. Então, programações, compartilhar expertises. A UFG hoje ela tem uma programação cultural extremamente rica, né? Nós temos um projeto desde 2009 que é a Música no Campus, que promove variados shows em grande dimensão. Também temos o Centro Cultural UFG, que desde 2010 foi reestruturado. Então, nós temos uma programação antes da pandemia de quase 200 a 210 espetáculos por ano e 700 ações artísticas por ano. Mas, ao longo desse tempo, então, o UFG investiu na contratação via concurso públicos de técnicos na área de cultura, para a fim de desenvolver projetos, políticas, editais para o desenvolvimento da área de cultura. Então, as outras instituições sempre também entravam em contato para nos ajudarmos, né, mutuamente, sobretudo o UFG, contar como ela conseguia fazer esse trabalho, né? Então, a gente começou a ver a necessidade dessas trocas de experiências a fim de fortalecer a área cultural em cada instituição. Da mesma forma, é nosso interesse também criar uma malha de circulação, né? Então, a ideia da caravana é que a gente criar uma programação para circular em variadas cidades do estado e também contribuindo para o desenvolvimento cultural da cidade e dos estados. Agora, em relação ao tempo de pandemia, então, desde março de 2010, a UFG e o Centro Cultural UFG estão transmitindo lives culturais diárias. Então, a gente tinha acabado de inaugurar os 10 anos, a programação de 10 anos do Centro Cultural, que estava belíssima. Então, depois de inaugurar, 3 dias depois tivemos que suspendê-la por conta da pandemia. Então, pensamos em aderir às lives, então estamos tendo muito sucesso, né? Então, temos vários modelos de lives mesa, lives espetáculos transmitidos ao vivo do Centro Cultural sem público, webséries. Então, a partir dessa segurança técnica também que uma live necessita, né? Então, a gente se encorajou de, então, fazer a transposição da caravana para a virtual. Então, respondendo à pergunta em termos de pandemia, as artes hoje, como todo mundo sabe, eu acho que a primeira cena que as pessoas terão da pandemia são as músicas das sacadas italianas, por exemplo, que foram marcantes, né? Ou a partir daí, né, o contato tanto da música, que é a linguagem artística bastante popular, mas também teatro, artes visuais. Então, os artistas começaram a se mobilizar para, vamos dizer assim, promover a cultura, né? Mas a gente sabe também que os artistas foram os primeiros a pararem e vão ser os últimos a voltarem, e eles precisam dessa cena cultural ativa, né? Então, a lei emergencial, houve uma série de mobilizações acerca da subsistência dos artistas, né? Porque grande parte dos artistas são profissionais liberais. Então, sem as casas de show abertas, sem os teatros, sem os centros culturais, então vários artistas estão sofrendo com essa questão. Então, também é um momento de alerta, né, para a valorização do trabalho artístico, né, do artista como trabalhador e também de remuneração dessas lives. Então, hoje nós temos lives remuneradas, então também o público está aprendendo a prestigiar o artista também, com muitas lives gratuitas, mas com lives também que são uma forma de trabalho do artista. Professora Flávia, a senhora falou sobre lives e era a minha próxima pergunta. Se essas lives, esses eventos online vieram para ficar, como que a senhora vê assim, o cenário pós-pandemia? As pessoas, será que elas vão se adaptar a esse estilo de evento? Eu acho que já se adaptaram, sabe? As lives, eu não digo que elas vão ficar como estão nesse momento, porque a gente já percebe uma saturação, né? As pessoas estão um pouco cansadas. No começo era aquela festival de lives, gente, o dia inteiro assistindo lives. Hoje, né, as pessoas já estão voltando a trabalhar, né? Então, assim, também no metade do ano, muitas pessoas
trabalhando no home office e também o volume de trabalho aumentando no home office. Então, as pessoas pararam um pouco de acompanhar como estavam acompanhando. Mas a gente percebe que as lives, elas vieram para ficar, às vezes até vamos dizer, formatos híbridos, né, de espetáculos com o público presente, mas também transmitidas via internet, porque o alcance das lives é impressionante. Então, a gente da UFG, que está fazendo lives diárias praticamente, com exceto no final de semana, mas agora na caravana vamos fazer, né? Vimos que a gente alcançou o Brasil inteiro, né? Alcançamos pessoas que não poderiam estar no Centro Cultural UFG, por exemplo, alcançamos pessoas da América Latina, pessoas de Portugal, da Espanha e de outros países. Então, a gente percebe que quando você dispara um card pelo WhatsApp, dispara também os links de acesso, você não tem controle sobre quem irá acessar. E a gente tem tido a grata surpresa de que o acesso ele é muito maior, nacional e internacional. Então, é interessante para nós, enquanto instituição, divulgar também a produção feita na UFG e nas instituições. E também, por que não, na caravana nós temos a participação de vários artistas goianos que não são necessariamente ligados às instituições, né? Então, a gente também espera alcançar um público aí para além do Estado. Professora Flávia, pegando um gancho aqui na pergunta da Jéssica, quando a gente fala de lives, né, quando tem essa divulgação das lives, uma área que a gente costuma ver bastante, ver muito, na verdade, muito mais, é a questão da música. Mas e as outras áreas das artes, né? A questão das artes cênicas, o teatro, por exemplo. Você acha que mesmo o teatro vai ter as lives teatrais, elas virão para ficar também nesse pós-pandemia? Olha, do teatro já é uma pergunta interessante. Muitas pessoas não julgam que é um teatro, a linguagem das lives, que poderia... Aí tem muitas pessoas, pessoas da área do teatro já discutindo, né, qual seria a denominação desse formato, já que o teatro, ele por si só, ele imprime a proximidade público-artista. Mas as lives teatrais estão sendo produzidas, tanto no Centro Cultural UFG, por exemplo, nós já transmitimos várias lives teatrais, o SESC e variadas instituições já transmitem, né, o teatro, os próprios artistas estão transmitindo nos seus próprios canais, né? Mas o que a gente percebe é assim, que grande parte das lives não são lives, elas são gravadas e são transmitidas via redes sociais. Então, o nosso diferencial do Centro Cultural UFG é porque todas as nossas lives são lives, inclusive os espetáculos, né? Então, eles são transmitidos como um espetáculo, né? Então, isso é um ganho que a gente conseguiu muito grande. Então, nós tivemos vários espetáculos de teatro, recentemente o Amor por Anexins, do Grupo Guará, da PUC, belíssimo, com cenário, iluminação, que parecia ter gravado, tão perfeito que foi a encenação e a transmissão, o que nos deixa muito felizes. Mas no teatro, realmente, eu não sei se tem o mesmo alcance da música, porque também as redes sociais e o mundo digital, ele reproduz o mercado de trabalho e também, vamos dizer, o mainstream da cultura. Então, você percebe que o artista que está ganhando dinheiro com live é o artista que ganha no mercado também, né? Os ligados à música sertaneja, os grandes artistas que têm patrocínio, que têm apoio, né, para realizar as lives. Então, a gente percebe que o mundo digital, ele é um meio diferente, mas as relações sociais e de trabalho, elas também são reproduzidas pelo digital. Então, o digital, o que ele trouxe de avanço para o artista, vamos falar, independente, um artista iniciante, que ele pode ter uma repercussão maior do seu trabalho, mas as relações trabalhistas e de, vamos dizer, ganho artístico e monetário realmente reproduz a lógica do mercado de trabalho físico, vamos falar assim. E falando ainda em trabalho, como que tem sido, né? Como que foi? Porque a caravana já vai ser lançada hoje, né? Era para ser presencial, como a senhora mesma disse no início. Como que foi esse processo de desistir do presencial, ser obrigada a desistir do presencial e ter que reorganizar
todo esse evento, todo esse projeto para ser feito online? Então, a gente acabou que teve que enxugar a parte artística, né? Então, porque a nossa ideia inicial era exatamente a gente trabalhar, assim, chegando na cidade à sexta-feira com espetáculo, no sábado ter variadas oficinas, variadas rodas de conversa, espetáculos à noite, espetáculos ao meio-dia, enfim, um festival, né, acontecendo aos sábados e domingos, finalizando com um concerto às 11 horas ao meio-dia. Então, a gente seria como um grupo mambembe que chegaria na cidade para interferir na cidade. Sobretudo, a gente tinha traçado cidades pequenas, né, do interior de Goiás, que não tem tantos equipamentos culturais, uma forma de interferir naquela cidade, naquele final de semana. Mas, então, com a questão da pandemia, nós ficamos esperando um pouco, né, porque sempre tinha aquela expectativa da volta ainda no meio do ano, né, ainda tinha a expectativa de voltarmos presencialmente no segundo semestre. Mas como a gente percebeu que não iríamos voltar esse ano presencialmente, então a gente falou, não vale a pena a gente fazer uma programação mais enxuta, mas uma programação que já sensibilize as pessoas e traga os artistas, a comunidade, para dialogar conosco acerca do papel da cultura nas instituições públicas e na sociedade. Então, assim, a gente quer também fazer um debate interessante, norteando também as nossas políticas, né? Porque vamos também construir variadas políticas após a caravana cultural. Então, esse evento vai ser um evento norteador, também muito de escuta da sociedade, dos nossos convidados, de quais caminhos nós podemos seguir. Professora Raquel, o impacto deixado pelo isolamento social no setor cultural foi quase imediato, né? Foram um dos primeiros setores a sentir os impactos deste isolamento. Reinvenção é mesmo assim, o melhor caminho para amenizar os impactos deixados pela pandemia? Olha, eu acredito que reinvenção e criação é do artista, né? Então, a gente sempre está se criando, né? E se reinventando. Então, a gente percebe que, independente de pandemia, o artista e o trabalhador da cultura, ele precisa se colocar na sociedade de uma forma, vamos dizer assim, proativa de resistência, porque o que acontece é que as pessoas não veem os artistas como trabalhadores, né? Então, a gente também discute muito, porque também essa ideia romantizada do artista como um ser iluminado, cheio de talento, quase um semideus, é muito utilizada, né? Então, as pessoas eu não tenho talento para as artes, mas a pergunta talvez seria, eu tive acesso à educação artística, eu tive acesso à formação em artes, à formação em música, teatro, dança, eu tive na minha formação a formação em artes, né, a formação cultural, de forma que eu possa fluir aos espetáculos, de forma que eu possa acompanhar as discussões estéticas e as discussões artísticas que perpassaram o tempo. Então, a gente percebe que não, né? Então, o ensino também das artes é um ensino nas escolas que é fragmentado, assim como as políticas culturais no Brasil. Então, o Ministério da Cultura foi criado em 85 e já foi extinto quase, eu acho que 5 vezes, eu até perdi as contas, não sei se foi 4 ou 5 vezes. Então, a gente hoje não tem Ministério da Cultura. Então, a luta do artista é muito grande. Então, ele vai se reinventar? Vai. Então, ele já está se reinventando, mas também nós precisamos, na verdade, organizar, né, o campo trabalhista na área da cultura e na área das artes. Então, isso decorre de uma série de articulações, uma série de questões que vêm sendo feitas, mas elas vêm também sendo quebradas ao longo desse século, na verdade, né? Então, mas vamos colocar, a partir de 85, se construiu algumas políticas que, a partir das extinções, são quebradas. Depois nós temos que recuperar as políticas e fazer com que a cultura seja fortalecida. Mas só para finalizar, a falta de política e a ruptura na área da política pública não é só uma prerrogativa da cultura, né? São de todas as áreas. Infelizmente, o Brasil temos políticas de gestão e não políticas de Estado. Então, acho que é um momento também de reflexão
essa pandemia, para as pessoas do Brasil tomarem consciência que precisamos, na verdade, de políticas de Estado longevas, que sejam estruturantes para a mudança mesmo da nossa sociedade. Professora Flávia, e a Rede de Cultura, ela tem mais projetos em mente, né? Já tem algum planejamento daqui para frente? Sim, nós temos, então, a segunda etapa é exatamente fazermos GT setoriais de cada a linguagem artística, de cada setor da cultura, para a gente traçar planos para essas instituições, em diálogo, obviamente, com o poder público, com os governos, com os empresários, com a sociedade, né? Mas o eixo são as instituições, mas a gente vai estar dialogando o tempo todo com os artistas, sobretudo, e os trabalhadores da cultura da sociedade. Então, a gente também tem uma felicidade muito grande que parceiros da nossa área cultural já perguntam: e aí, a gente não pode, essa instituição X ou essa outra, a gente não pode aderir à Rede de Cultura, porque é uma ideia tão interessante, né? Então, a gente falando, então, vamos pensar, a gente abrir um pouco mais, mas ela foi criada para ser uma instância das instituições de ensino superior, né? Mas a gente já está pensando como abrigar as outras redes de outras esferas, tanto de ensino quanto também de esferas culturais, né? Professora Flávia, nós já estamos aqui encaminhando para a reta final da nossa entrevista. A senhora mencionou agora encaminhar para outras esferas essa caravana cultural, e eu queria te perguntar sobre o acesso às crianças à cultura. Tem alguma coisa para esse público nessa programação da caravana cultural? Não, nessa programação não temos. Tínhamos nas outras, mas como a gente vai trabalhar mais as discussões para nortearmos, né, os próximos trabalhos, então, nesse trabalho específico, nessa caravana, nós não temos uma ação específica para criança, mas todos os espetáculos são abertos, são entrada livre para todos os públicos. Professora, então, eu queria que a senhora reforçasse aqui o convite para todo mundo participar dessa caravana cultural, como se inscrever. Então, eu agradeço a SAGS por esse espaço e convido, né, a todos e todas para nos prestigiar nesse lançamento, onde a gente explicará, né, todas as ideias da rede, toda a programação da caravana, além das falas, né, dos nossos reitores. Então, hoje, às 20 horas, no YouTube da Rede de Cultura IPSGO, nesse site que vocês estão vendo, redeculturaipsgo.ufg.br, vocês acessam todos os links para todas as discussões e espetáculos, são gratuitos. E para as oficinas, nós precisamos de vocês, que vocês se inscrevam previamente, porque as vagas são limitadas, mas são gratuitas, todas as informações podem ser acessadas por esse site, e a gente espera vocês, né? Espera todos, e com sugestões até para a gente nos guiar em termos de programação e projetos. Conversamos então com a Flávia Maria Cruvinel, professora e pró-reitora adjunta de Cultura e Extensão da Universidade Federal de Goiás. Professora Flávia, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Eu que agradeço e convido mais uma vez a todos. Muito obrigada. Jordana Ágata, muito obrigada também pela sua companhia. Até semana que vem. Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigada a você que está nos acompanhando aqui no Tom Maior. Grande abraço para você que fica aqui, que continua aqui, né, com o pessoal, com quem está nos assistindo. E até a próxima. E todos os detalhes dessa caravana cultural você pode conferir no nosso site, o sagresonline.com.br. A gente faz uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta com os destaques da política com Rubens Salomão.